Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Natan e eu estou gravando esse vídeo hoje para me apresentar para vocês e apresentar a disciplina de Educação Empreendedora, disciplina da grade do novo ensino médio, que eu vou estar trabalhando com as turmas 101, 102 e 103 do novo ensino médio. Então, eu me chamo Natan Alex Albano, eu moro em Formosa do Sul e já fazem 3 anos que eu sou professor dentro da Escola Jurema e da Escola Rui Barbosa de Formosa do Sul, tá? Então eu já gravei um vídeo também apresentando a disciplina de Educação Financeira, depois vocês vão estar dando uma olhadinha lá também. E venho apresentar para vocês o que a gente vai estudar na disciplina de Educação Empreendedora. Então, os nossos planos de aula vão seguir sendo cada um deles com 4 aulas, que dá um total de 2 semanas, tá? Essas aulas de educação empreendedora serão 100% online, com o auxílio da plataforma Google Sala de Aula. Não coloquei a data aqui, porque não temos ainda definição de horário, né? Então, não cravei uma data, mas essa é a primeira aula de educação empreendedora. Nela, a gente vai aprender o que será estudado na disciplina e tentar diferenciar o que é o empreendedor e o que é o empreendedorismo, tá? Separar essas duas definições ali para a gente começar a entender melhor a disciplina e os seus objetivos. O plano de aula é padrão, tá? Aqui vocês encontram sempre o que a gente vai estudar, que nesse caso é o empreendedor e o empreendedorismo. O plano de aula está separado em 2 semanas. A primeira semana vocês vão ter algumas atividades para estar realizando e na segunda semana outras atividades, tá? A devolutiva dessas atividades serão também pela plataforma Google Sala de Aula e vocês podem optar por responder pelo computador ou pelo celular e estar enviando o arquivo para mim corrigir, ou estar fazendo no caderno e mandando uma foto. Então estamos aqui na primeira semana. Primeira semana contém 2 atividades. A primeira é uma leitura das definições de educação empreendedora e a segunda, a leitura do texto O Empreendedor, tá? Então vamos acompanhar aqui o que a gente vai estudar durante esses 6 meses, tá? Porque é 6 meses. Essa disciplina ela vai só até a metade do ano e a partir de lá nós teremos outra disciplina. Primeira aula, que é essa aula, então temos as definições de empreendedor e empreendedorismo. A gente vai estar dando uma diferenciada. Uma aula bem light para vocês, bem simples. Depois, nós temos o currículo e o jovem no trabalho. Então, quando vocês iniciam um trabalho, a primeira coisa, quando vocês vão buscar esse trabalho, o emprego, né? Vocês têm que estar apresentando um currículo. Quem são vocês? Quais as experiências que vocês têm? Para que a empresa contrate vocês. Então, a elaboração do currículo ele é muito importante, tá? Depois a gente vai ter uma aula sobre criatividade e inovação, então a gente vai começar a ter uma ideia de como ser um empreendedor. O empreendedor ele tem como principal virtude a criatividade. Ele tem uma ideia genial e faz dessa ideia, trabalha essa ideia para estar desenvolvendo o seu negócio e estar prosperando financeiramente e profissionalmente. Aqui abaixo nós temos a diferença entre trabalho e emprego, tá? A gente vai estar vendo algumas definições e diferenças. Depois,
a busca de oportunidades no mercado de trabalho, tá? Talvez essa aula venha junto com o currículo, a aula do currículo, porque são bem semelhantes. Então, eu já vou adiantando para vocês que esses conteúdos, esses temas que eu estou apresentando, eles não são fixos nessa ordem e também eles não são fixos de estarem ou não no nas nossas aulas, tá? Conforme a necessidade de vocês, a gente vai estar adicionando outros tópicos e vai estar retirando alguns desses. A gente está tirando essas aulas, esses temas, do manual de um curso do Sebrae, tá? Que os professores tiveram no ano passado. Então, a próxima é como identificar as oportunidades. Então, aonde reconhecer os potenciais locais de investir, né? A gente vai estar vendo como vocês vão definir um negócio, quais são os sonhos e quais que são as metas. Então, aqui entra uma parte muito importante das nossas aulas, do nosso curso, como vocês preferirem, que vocês vão criar uma proposta de negócio. Vocês vão ter que olhar para a sociedade e identificar. Está faltando alguma coisa. Eu vou criar uma empresa, eu vou criar um produto que sane essa dificuldade. E aí a gente vai trabalhar essa ideia de vocês e vai estar desenvolvendo ela. Depois que vocês definiram o negócio, a gente vai estar planejando as atividades, né? A gente vai estar, como eu falei, evoluindo essa ideia. A gente vai pensar, a gente deve pensar quem é o cliente, né? Porque quando a gente for fazer uma propaganda do nosso negócio, a gente tem que direcionar para um cliente específico, para uma necessidade. A gente vai trabalhar a postura do trabalho e do atendimento, que é importante. Vocês estarem sabendo como chegar até as pessoas, como conversar com elas e como convencer elas a comprarem, a investirem no produto de vocês. Depois que a gente passou por essas etapas, vocês vão estar apresentando o plano de negócios de vocês, que foi pensado, e nós vamos ter, estou desenvolvendo ainda essa ideia, mas provavelmente a gente vai ter alguns professores que vão estar avaliando esse negócio de vocês, como vocês estão apresentando, tá? Mas a gente vai evoluindo essa ideia juntos. Posteriormente, a gente tem que ter um planejamento financeiro, porque se você for começar o negócio de fato, você tem que ver quanto dinheiro você vai precisar e aonde que você vai buscar esse recurso. É sempre importante, depois que vocês fazem um negócio, vocês têm uma ideia e ela está em andamento, vocês reavaliarem se essa ideia foi boa e identificarem os aspectos positivos e os aspectos negativos desse negócio. Para vocês identificarem aonde tem que ser, qual que é o lado que tem que ser descartado e qual que é o lado que vocês têm que investir mais. Aqui nós temos um trecho do documento que normatiza a disciplina de educação empreendedora, tá? Então está dentro dos componentes integradores. E a educação empreendedora é entendida de maneira ampla. Vou ler aqui para vocês terem um entendimento. Com foco no protagonismo e no desenvolvimento de um comportamento empreendedor. Então, é vocês que vão estar desenvolvendo uma atividade, buscando e aprendendo para ser o empreendedor. Então, os estudantes vivenciam as etapas do desenvolvimento do projeto com práticas reais do universo do empreendedorismo. Eu sei que a distância vai ser um pouco complicado, mas essa disciplina depende muito de vocês, tá? Eu vou dando direcionamentos e vocês vão estar executando o projeto. Quanto mais dedicação você tiver no seu projeto, mais chances dele ter sucesso. E a atividade 2, então, é a leitura do texto O Empreendedor. Esse texto foi retirado do manual do curso do Sebrae e eu já adianto para vocês que a gente vai estar gravando vídeos à medida do possível, né? Quando você grava um vídeo demanda um tempo.
Mas o material ele traz bastante textos e eu vou estar tentando muitas vezes estar retirando esses textos porque eu sei que é complicado vocês estarem fazendo uma leitura, às vezes é uma leitura grande, extensa, então eu vou tentar transformar essa leitura em outros tipos de atividades. Mas dessa vez a gente vai ter aqui o texto porque é interessante no começo da disciplina a gente ler e entender. Aí vocês leem e tá concluída a primeira semana. Já na segunda semana, nós vamos ter duas atividades. A primeira é para vocês lerem e escrever no caderno o trecho definindo o empreendedor e o empreendedorismo. E a segunda é respondendo ao questionário. Então temos aqui a primeira atividade, que é definindo o empreendedor e empreendedorismo. Quem pode ser considerado empreendedor? Então, vocês leem, escrevam no caderno, vocês precisam de um caderno para essa disciplina e também para educação financeira, tá? Não esqueçam, é uma disciplina como tantas outras, precisa de um caderno para estar sendo feitas as anotações e as atividades. Quem é o empreendedor? Tá? O empreendedor é aquele que tem a criatividade, aquele que imagina, aquele que busca resolver um problema da sociedade. Então, o empreendedor é a pessoa que tem as atitudes do empreendedorismo. Então, de acordo com o dicionário, a gente pode definir empreendedorismo de duas formas, né? É a disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços e negócios. Então, esse é o empreendedorismo. Não é a pessoa, é a ação que essa pessoa está organizando, está realizando, tá? Segundo, iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes. Então, tem dois tipos do empreendedorismo. Você pode criar uma empresa, está exercendo empreendedorismo nisso, e você também pode entrar dentro de uma empresa e aumentar a produtividade, aumentar o lucro dela, fazer ela evoluir. Então tá aqui, ó, em vermelho. O empreendedor é o sujeito que exerce a ação do empreendedorismo. Nós temos a atividade 2, que vocês vão responder de acordo com o conhecimento de vocês. Eu quero entender um pouquinho qual que é o pensamento empreendedor que vocês têm, tá? Eu sei que vocês estão chegando agora no ensino médio, mas eu gostaria já de saber quais são as ideias de vocês. Aqui é interessante que as perguntas têm as alternativas para vocês marcarem, mas não é apenas uma alternativa que vocês podem estar marcando. Marquem de acordo com a ideia, de acordo com o gosto do que vocês fossem realizar dentro de uma realidade. A pergunta 5 e 6, então vocês vão ter que escrever, tá? Qual que foi o seu entendimento sobre a disciplina, para mim estar sabendo se vocês realmente entenderam ou não, e o que mais você gostaria de estudar nessa disciplina de acordo com os temas que eu apresentei. Então, de acordo com as respostas de vocês, eu vou poder estar adicionando nos temas de aula, adicionando aulas de acordo com a realidade de vocês, tá? Então, por hoje era isso. Que a gente tenha um excelente ano letivo, que vocês consigam entender, compreender as aulas e as atividades e, à medida das necessidades, vocês podem estar me contatando, tá? O WhatsApp eu vou deixar no grupo da turma, vocês podem estar me localizando lá e chamando para tirar dúvidas e bom trabalho.